mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe ordem em tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te que lembra-te que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, que estou, Senhor meu Deus, mais uma vez, Senhor, te pedindo perdão, Senhor, pelas falhas, pelos meus pecados, Senhor, da glória. Senhor, que nesta noite, Pai, não abrir fechar minha boca, Senhor, que seja o teu Espírito Santo, Pai, mandando palavras positivas, Senhor, da glória, da tua igreja, Pai. Repreende o devorador de mensagem nesta noite, Senhor, para que ela mensagem que chegue, fortalecida a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, coloca por terra os levantes e empecilhos. Em nome de Jesus, aqui eu te agradeço. Amém. Irmãos, acabando o tempo dos juízes, entrou agora o tempo dos reis. Aleluia. E esta mensagem, amados e queridos, glória a Deus, é a oração, aleluia, que muda, aleluia, a direção, que muda, glória a Deus, vidas. E Ezequias, amados e queridos, ele era filho do rei Acaz, glória a Deus. E como em períodos a qual morria um rei e entrava outro, né, da sua descendência, sempre tinha reis que eram bons, né, faziam o que era do agrado do Senhor, e tinha outros que já não faziam, né, o que era agrado aos olhos do Senhor. E este rei, amados e queridos irmãos, Ezequias, ele foi um bom rei em Jerusalém, né, em Judá. E, amados, essa narrativa, né, esse texto, não somente aqui em 2 Reis, mas também fala lá em 2 Crônicas, capítulo 32, Isaías, capítulo 36, 37, 38, fala sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, amados e queridos irmãos, aleluia, lá em Isaías 36, Senaqueribe, um rei muito perverso, que para ganhar a guerra não precisava ir à luta, ele mandava só uma carta, e os outros reis, né, retrocediam, porque o homem era muito perverso. E a Bíblia diz que Senaqueribe, rei da Assíria, porque tem Síria e Assíria. Senaqueribe era rei da Assíria. E ele, amados e queridos, ele mandou cartas para o rei Ezequias. Teve uma invasão, né, do rei Senaqueribe em Judá. Ele cercou, né, uma parte ali, e por muito tempo ficou ali, né, cercando Jerusalém. E ele mandou cartas para o rei Ezequias, porque o diabo, irmão, o inimigo, em primeiro lugar, ele vai querer, aleluia, te amedrontar com palavra. O porquê, pregador? Porque quando ele lança a palavra de afronta, ele coloca dúvida em alguns corações. E essa dúvida, né, como se fala hoje, se, né, será, não será? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai estar comigo? Será que Deus vai mudar?
Então ele primeiramente, o inimigo, ele vai querer afrontar, né? Te amedrontar, te colocar dúvida. E crente que tem dúvida, irmão. Aleluia. Porque a palavra que Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se o diabo colocar dúvida no teu coração, irmão, é um primeiro passo para a tua derrota. Mas se você está com o Senhor, assim como Ezequiel estava, aleluia. Quando o rei Senaqueribe mandou cartas, sabe o que ele foi fazer, irmão? Aleluia. Ele foi orar com Isaías. Ele foi apresentar as afrontas, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite, igreja? Aleluia. Entrega as afrontas, entrega as cartas que o diabo tem, aleluia, mandado até você. Entrega nas mãos do Senhor, irmão. Aleluia. Entrega nas mãos do Senhor, que Ele sabe como resolver, Ele sabe como agir, Ele sabe como trabalhar. Aleluia. Não adianta você querer resolver com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos. Aleluia. Porque nada vai ser resolvido. Não queira tomar a frente do céu. Aleluia. Deixe que o céu tome a frente. Aleluia. Por você. A Bíblia diz, irmãos, que Ezequias, ele com palavras positivas, aleluia, ao povo, ele dizia: não tema o rei da Assíria, porque ao lado dele tem mão, né, de carne, mão de homens, mas ao nosso lado, aleluia, tem a mão de Deus, aleluia, o Deus forte, poderoso, aleluia. Deus quer te encorajar nesta noite, igreja, aleluia. Nesta luta espiritual, aleluia, você não está lutando só, aleluia, você tem um Deus que está ao teu lado, aleluia, guerreando e lutando, aleluia, para quê? Para que você saia vencedor de cabeça erguida. Agora nós temos que esperar no Senhor, irmão. A luta, a dificuldade, as afrontas do diabo, as maus palavras, aleluia. Então Ezequias, aleluia, ele andou e fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Então que nós venhamos, aleluia, irmãos, encarar a dificuldade, as lutas, e pedir ao Senhor que nos guie, para que nós venhamos fazer aquilo que é reto, aquilo que é perfeito aos seus olhos. E a Bíblia diz que naqueles dias Ezequias adoeceu. Os dias maus, irmão, aleluia, ele sempre vai vir na nossa vida. E se nós não estivermos preparados, aleluia, com Deus, nós não vamos suportar. A Bíblia diz, amados e queridos irmãos, Ezequias adoeceu de morte, né? Morte mortal. E o profeta Isaías foi usado pelo Senhor. Para quê? Para dizer para ele que aquela enfermidade, aleluia, era mortal. Mas se ele colocasse a sua casa em ordem, tudo iria mudar. Aí tem um erro que fala, que é tão bonito, né, irmão? A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, né? Ela vem de Jesus, ela vem de Deus. Mas aqui, amados e queridos irmãos, é ao contrário, aleluia. Aqui Deus estava dizendo para ele: olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerá, tu não vai viver. Aleluia. Lá em Mateus 6,33, amados, a Bíblia diz: primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é que Deus quer dizer, aleluia, nesta noite, igreja? Que a prioridade tem que ser Ele. Aleluia. Prioridade tem que ser Deus, aleluia, na tua vida, em todos os sentidos. Em todas as circunstâncias tem que ser Deus, aleluia, em prioridade. Aí muitos,
amados e queridos irmãos, hoje, né, o evangelho do imediatismo, o evangelho, né, amados e queridos irmãos, da prosperidade, se ele ouvir uma palavra dessa, aleluia, de afronta, ele vai o quê? Ele vai sair da igreja, ele não quer mais nada com Deus, aleluia, porque o homem já estava quase morto, doente, acamado, aleluia. Aí Deus usa um profeta, aleluia, para dizer para ele, se ele não colocar a sua casa em ordem, ele vai morrer, aleluia. Aí sabe o que Ezequias vai fazer, irmão? Aleluia, quando o profeta sai, aleluia, lá daquele quarto, daquela casa dele lá, sabe o que ele vai fazer? Ele vai virar o rosto para a parede, aleluia, para orar. Para pedir o que? Para pregador? Saúde? Não. Glória a Deus, para entrar no coração de Deus, irmão. Para entrar na mente de Deus, aleluia. E aleluia, refrescar a mente de Deus, aleluia, em que? Aleluia, em que ele andou com sinceridade no caminho do Senhor. Porque hoje, amados e queridos irmãos, aleluia, é muito fácil fazer, né? Pegar uma cadernetazinha, anotar tudo que, aleluia, o pedido e pedir a Deus tudo. Irmãos, a verdade, quando eu estou em casa, eu digo, Senhor, me faz eu pregar a tua verdade. Aleluia. Senhor, não me faz eu sair de casa para pregar mentira, para pregar engano. Aleluia. Senhor, me faz abrir a minha boca para pregar a tua palavra. A palavra verdadeira e fiel. Aleluia. Porque hoje, amados e queridos irmãos, a gente vê muito, tem muito que tem uma agenda, né? Do que vai pedir a Deus. Quero casa boa, quero carro novo, quero um bom salário, aleluia, quero roupa boa, quero tudo de melhor na terra, quero tudo melhor de Deus, aleluia. Mas quando Deus diz para ele, coloca a tua casa em ordem, aí ele vai no canto de virar, aleluia, o rosto para a parede, para, aleluia, entrar, aleluia, com sinceridade na presença do Senhor. Ele não vai fazer isso, aleluia. A primeira oportunidade que ele tem é de sair da presença de Deus, aleluia, igreja. A Bíblia vai dizer, amados e queridos irmãos, que Ezequias, aleluia, não vai fazer a oração, aleluia, Senhor, me cura, me dá saúde. Não. Ele vai refrescar a mente do Senhor, aleluia, amados e queridos. Aleluia, Senhor, lembra-te, aleluia, que eu andei com sinceridade, que eu andei, aleluia, na tua presença, fazendo teu ide, aleluia, não desacreditando, Senhor, e confiando em ti, Senhor. E nesta noite, irmão, aleluia, o Senhor ele quer que você entre neste propósito, aleluia, volte aos caminhos do Senhor, aleluia, porque tem muita gente, amados e queridos irmãos, que ele só quer ouvir bênção, sim de Deus. Quando ele recebe o não de Deus, ele vira as costas, ele não quer mais ser mais crente. Mas sabendo ele que o não de Deus também é, aleluia, livramento, também é, aleluia, lá na frente você vai ver que o não de Deus, aleluia, iria trazer benefício para a tua vida, aleluia. Sabe o que Deus quer, aleluia, de mim e de você, irmão? Aleluia, que nós andamos com sinceridade, aleluia, na presença dele, seja na alegria, seja na dor, aleluia, mesmo que o sangue esteja na canela, mas o Senhor quer que nós venhamos, aleluia, estar com ele e com sinceridade. Os dias vão vir. E se nós não tivermos, irmãos,
agarrado com Deus. Aleluia. Com sinceridade com Deus, os dias maus vai nos vencer. A Bíblia diz, irmãos, que quando Ezequias virou o rosto para a parede, aleluia, não com aquela agenda, né, do carro novo, da conta bancária gorda, não, ele virou, aleluia, o rosto para a parede, aleluia, para orar, aleluia, com sinceridade a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que antes que o profeta Isaías saísse do pátio, do palácio, Deus novamente, aleluia, fala com o profeta. Para quê, irmão? Para voltar e falar com o rei Ezequias. Aleluia. Mas Ezequias não tinha orado, pregador, tinha orado, aleluia. Mas Deus, aleluia, tinha profeta sobre a terra, aleluia. Deus poderia ter falado com Ezequias naquele momento, poderia, aleluia. Mas Deus, amados e queridos irmãos, jamais Ele vai colocar contenda, aleluia, aleluia, no meio da sua igreja, no meio do seu povo, aleluia. Se Ele falou com o profeta, novamente com o profeta, aleluia, Deus iria falar novamente, para quê? Para trazer palavra de restauração, aleluia. É por isso que eu amo este Deus, irmão, aleluia, que Ele pede conserto, e quando nós se conserta, a bênção chega, aleluia. É por isso que eu adoro este Deus, igreja, aleluia. Quando Ele pede restauração, aleluia, quando Ele pede para entrar, aleluia, não é para brincadeira, é para transformar, aleluia. É campanha de multiplicação, irmão, aleluia. Ezequias não pediu multiplicação, aleluia, de saúde, de vida, não, aleluia. Mas quando nós colocamos prioridade ao Senhor, aleluia, as outras coisas não serão acrescentadas. Aleluia, prioridade seja o Senhor na tua vida, igreja. Prioridade será o Senhor no teu lar, prioridade será o Senhor no teu trabalho, aleluia. Porque, aleluia, Ele não precisa nem tu pedir a Ele, não, porque Ele sabe, aleluia, as coisas que você precisa, aleluia. Ele sabe daquilo que você necessita, aleluia. E o Senhor, Ele vai te entregar. Aí o Senhor vai dizer novamente para o profeta: volta até Ezequias, aleluia, e diz para Ezequias: glória a Deus, chefe do meu povo, eita glória, chefe dos, irmão, Deus falando, aleluia, com o rei, falando com, aleluia, o líder do seu povo, diz para o chefe do meu povo, aleluia, volta até lá, aleluia. Se fosse outro, amado de queridos irmãos, mas Senhor, aleluia, tu não falou para mim, Senhor, que eu falasse para ele que ele iria morrer, agora o Senhor está voltando atrás, eita glória. É porque uma oração com sinceridade, irmão, aleluia, ela quebra junto. Uma oração com sinceridade, aleluia, ela alcança vidas, aleluia. Se você está no propósito desta campanha, irmão, aleluia, e propósito tem que ter oração, aleluia, aleluia, e campanha tem que ter oração, aleluia. Para quê? Para Deus fazer a obra, aleluia, para Deus entrar na tua casa, para entrar no teu trabalho, para Deus, aleluia, enviar anjos para guerrear, aleluia, e tirar aqueles ainda qual não confessaram o nome do Senhor. A oração é a chave, amados. A oração, aleluia, o crente sem oração, aleluia, ele não vai a lugar algum. É a mesma coisa do celular sem crente, não serve para nada. Aleluia. É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa de um carro daquele
as quatro rodas dele, acabou, você não vai para lugar algum, ele não tem como. Ele se moveu e ele saiu. Aleluia. Então, amados e queridos irmãos, o diabo ele vai afrontar. Aleluia. Os empecilhos vão vir. Aleluia. Mas se você estiver com Deus, você vai vencer. Aleluia. Se você for um homem, aleluia, aleluia, qual está determinado para viver o propósito que Deus tem na tua vida, aleluia, Deus vai fazer o impossível acontecer, aleluia. E os teus inimigos, aleluia, não vai, aleluia, se alegrar, aleluia, com a tua derrota. Eles vão ver a tua vitória, porque o Senhor estará contigo em todos os momentos, em todos, aleluia, em todos os dias. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que quando Isaías voltou, Isaías disse para Ezequiel: olha, Ezequiel, assim diz o Senhor. Ele ouviu a tua oração. Ele ouviu o que, igreja? O Senhor ouviu o que de Ezequias? A oração. A oração de Ezequias chegou ao céu, aleluia. Por quê, irmão? Porque a oração de Ezequias foi com sinceridade, foi com quebrantamento. Aleluia, não vou pedir perdão aos irmãos não, irmão, mas tem, aleluia, tem oração que não tem chegado até lá não. Tem oração, amados e queridos irmãos, de pessoas que pedem algo a Deus, que não leva a casa do Senhor, Deus descartou, aleluia, porque não foi do agrado a Deus. Porque tem gente que pede, né, para matar os outros, né, isso não vem de Deus, irmão. Aleluia, isso não vem de Deus. Aleluia, Deus responde a oração com sinceridade, aleluia, e que tem sentido, que tem uma ligação. Aleluia, é por isso que lá em Colossenses 3, aleluia, ele diz que as nossas coisas, aleluia, tem que ser focado nas coisas que vêm de cima. Será o que você tem pedido a Deus? Tem a ver, aleluia, com as coisas lá de cima? Aleluia. Aquilo que você tem pedido a Deus, você tem examinado, aleluia. Se tem, aleluia, aleluia, amado, ligação, aleluia, se tem sentido com o céu, aleluia. É por isso, amados, que eu amo este Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer, amados e queridos, aleluia, que o profeta chega até lá e diz: olha, assim diz o Senhor, a tua oração chegou, e ele ouviu a tua oração. E ele acrescentarás, aleluia, 15 anos de vida. Aleluia. Se fosse outro, aleluia, se fosse no dia de hoje, igreja, se fosse no dia de hoje, a pessoa, aleluia, olha, esse dia está lá umas pancadas do profeta. Aleluia. A pessoa já está morrendo, aí o cara chegar, aleluia, e dizer: olha, coloca a tua carne, senão vai morrer. Aí quando de repente ele volta de novo: olha, o Senhor mandou te dizer que acrescentou. Talvez aquela pessoa, amados e queridos irmãos, saísse com 4 pedras na mão, aleluia, contra o homem de Deus. Mas Ezequias confiava em Deus, irmão. Assim, aleluia, Deus quer que nós devemos confiar nele. Porque sem ele é impossível, aleluia, as vitórias virem. Aleluia, sem ele, irmão, aleluia, nós não vamos lugar algum. Sem ele, aleluia, não tem vitória. Sem ele não tem chave. Aleluia, sem ele, aleluia, não tem, aleluia, vida com abundância. Aleluia, mas com ele, aleluia, amado, vai se levantar o inferno, mas é para cair. Aleluia, com ele, aleluia, vai se levantar uma palavra, aleluia, mas vai ser transformado em bênção. Aleluia, com ele, aleluia, os projetos de Satanás contra ti, aleluia, não vai prevalecer, porque o Senhor
é campanha de prosperidade. Aleluia. Para Deus prover, para Deus multiplicar. Aleluia. Ezequias não pediu, aleluia, restauração na saúde. Ezequias não pediu, Senhor me cura, Senhor me sara. Não, igreja. Aleluia. Ele foi colocar, aleluia, prioridade, aleluia, no Senhor. Aleluia. Adorar o Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e acrescentou 15 anos de vida. Aleluia, amados. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que quando Ezequias recebeu a palavra, se agarrou com a palavra, aleluia, aí ele foi pedir um sinal. Olha, eita glória. Ele foi pedir prova, aleluia, ao profeta. Mas homem de Deus que confia no Senhor, irmão, aleluia, ele confia até o fim. Aleluia. Tudo que Deus fala, aleluia, daqui para aí, aleluia, amados e queridos irmãos, tudo que Deus fala, aleluia, pela sua palavra, aleluia, Ele cumpre, aleluia. Você pode até pedir um sinal a Ele, aleluia, Ele vai te mostrar, aleluia, Ele vai te mostrar que Ele é Deus, aleluia, no céu, na terra, o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele é fiel para cumprir, irmão. Aleluia. E o que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta Isaías diz para ele: olha, no teu relógio de Acais, o Senhor vai retroceder lá. Aleluia. Tu quer um sinal de Deus na tua vida? Aleluia. Deus está disposto a fazer. Eita glória. Se Deus, aleluia, irmão, aleluia, vamos conjecturar aqui, aleluia. Se Deus, aleluia, estava com ele, aleluia, quando o rei da Síria tomou, aleluia, Judá, aleluia, aleluia, fez com que, aleluia, Ezequias tampasse as brechas, aleluia, tampasse, aleluia, todas as fontes de água, aleluia. Se o mesmo Deus, aleluia, que estava com ele, aleluia, no passado, estarás com ele também no futuro, aleluia, o mesmo Deus, aleluia, que fala para mim e para você, aleluia, e que vai nos ajudar a tampar as brechas. Para quê? Para que Senaqueribe não entre. Glória a Jesus. Será que nós temos fechado as brechas, irmão, para o nosso adversário não entrar? Será que nós temos tampado, aleluia, as fontes de água? Aleluia, os meios, né, dele entrar, aleluia. Então comece, irmão, a agir. Aleluia, e deixe Deus operar. Aleluia. Deus quer tampar, aleluia, as muralhas, aleluia, onde tem brecha. Para quê? Para que Senaqueribe não venha entrar por elas. Para que o diabo não venha entrar por elas, aleluia, para destruir a tua vida, para destruir a tua família. Aleluia. O mesmo Deus, irmão, aleluia, que estava com Ezequias no começo, aleluia, também estará, aleluia, no fim. Deus quer estar contigo em toda a tua trajetória. Aleluia. Deus, aleluia, Ele quer estar contigo lado a lado, aleluia, todo momento, aleluia, todo segundo, aleluia. Então, amados e queridos irmãos, os dias, aleluia, foram acrescentados. Ezequias pediu? Não. Ezequias não pediu, não orou pedindo, aleluia, multiplicação de saúde. Mas o Senhor fez questão de multiplicar os anos de vida, aleluia, de Ezequias sobre a terra. Aleluia. Aleluia. Eu e você passamos, irmão, aleluia, por períodos difíceis. Nós pensamos, aleluia, até queria morrer. Aleluia. Mas nós, amados e queridos irmãos, também fomos alcançados pelo Senhor.
Se o Senhor permitiu que eu e você estivéssemos aqui adorando, glorificando, aleluia, entregando os nossos objetivos e propósitos nas suas mãos, aleluia, é porque o Senhor acrescentou e vai acrescentar mais e mais, aleluia, prosperidade, saúde, aleluia, amados e queridos irmãos, não somente isso, aleluia, mas também coisas espirituais, aleluia, para quê? Para que nós venhamos vencer, aleluia, as potestades, para que nós venhamos vencer, aleluia, os dias maus. E estes mesmos anos de vida, irmão, Deus também quer acrescentar em vida de pessoas, a qual eu não conheço. Aleluia. Deus quer te usar assim como usou Isaías para dizer, aleluia, coloca a tua casa em ordem porque ainda tem jeito. Aleluia. Coloca a tua vida no altar com o Senhor, se conserta, porque o Senhor quer, aleluia, te usar. Aleluia. O Senhor acrescentou, irmão, ele pediu um sinal e o Senhor mandou um sinal. Aleluia. O Senhor atrasou o relógio de Acais, aleluia. Para quê? Para que ele visse o sinal, aleluia, e o agir de Deus na sua vida. E eu vou chegar onde Deus quer, irmão. Aleluia. Porque Deus, amados e queridos irmãos, ele trabalha, aleluia, de geração em geração. Deus trabalha, amados e queridos irmãos, de geração em geração. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Se você não deu glória, irmão, eu dou glória, aleluia. Deus é um Deus, aleluia, que trabalha de geração em geração. Deus, aleluia, é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que quando Deus acrescentou uns 15 anos, aleluia, e sarou e curou Ezequias, aleluia. Sabe o que é a doença de Ezequias? Uma úlcera. Era uma úlcera. E Deus ainda deu remédio, aleluia, amados, que ele passasse figo, né? Uma fruta, né? Passasse sobre a sua enfermidade, ele foi curado. Aleluia. O relógio foi, amados e queridos irmãos, aleluia, ao favor, aleluia, assim como o Senhor falou, aleluia, de Ezequias, também vai ser da mesma forma na tua vida. Mas como eu quero, aleluia, amados e queridos irmãos, chegar onde Deus quer, aleluia, que Ele é um Deus que trabalha de geração em geração. Deus, aleluia, não quer somente salvar a tua vida, Deus também quer salvar a vida da tua família, aleluia, porque este é o propósito do Senhor na terra. Aleluia. Deus quer multiplicar, irmão. Aleluia. Deus quer multiplicar anos de vida para que Ele nos dá saúde, para que nós venhamos ganhar a nossa família para Ele. A Bíblia vai dizer, amados e queridos irmãos, que quando Ezequias estava com saúde, a Bíblia diz que, aleluia, um rei, né, o rei da Babilônia, amados e queridos irmãos, chamado Merodach Baladão, aleluia, ele mandou mensageiros, aleluia, Baladão mandou mensageiros da Babilônia, aleluia, para o rei Ezequias. E a Bíblia diz, amados, aleluia, que Ezequias abriu as portas do seu palácio, da sua casa, para que todos aqueles mensageiros entrassem e vissem tudo. Ele mostrou todo o território ao inimigo, mostrou todo o ouro, toda a prata, toda a finança. Aleluia. A Bíblia diz em
16, versículo 18, que é a soberba, ela nos leva à ruína. E o espírito, aleluia, da soberba nos conduz à queda. Quando chegou saúde, Ezequias, amados e queridos irmãos, foi se mostrar. A soberba falou mais alto no seu coração. Ele foi se exibir e abriu, aleluia, as portas do seu lar para o inimigo entrar. Ele entrou, observou. Eita glória, eita. Tenha cuidado, irmão, em pessoas que frequentam a tua casa, aleluia, a qual você tem abrido as portas, aleluia, mostrado todos os locais, aleluia, porque o diabo, aleluia, ele vai fazer, aleluia, ele é astuto, aleluia, ele é um ser malicioso, aleluia, ele vai usar de todas as formas para achar brecha, para querer te destruir. O Senhor acrescentou anos de vida, né? Aí agora ele vai o quê? Ele vai abrir as portas da sua casa, do palácio, para o inimigo entrar. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Isaías soube, aleluia, Isaías, cheio de Deus, foi novamente até Ezequias e disse para ele, aleluia, o próprio Deus falou para ele, irmão, aleluia, eis que vem dias maus por aí. Porque, irmão, nosso Deus, ele não trabalha na injustiça, não. O nosso Deus é justo. Aleluia. As consequências, aleluia, dos nossos erros, aleluia, do pecado vem. Deus perdoa, aleluia, mas as consequências do seu erro vêm, aleluia, porque veio na vida de Davi, veio na vida, aleluia, de Ezequias, veio, por que não veio na tua vida? Seja obediente ao Senhor, irmão, aleluia, aleluia, deixe o Senhor te conduzir, aleluia, ouça a palavra do Senhor, aleluia, e deixe que o Senhor, aleluia, te dê instrução. Aleluia. Observa, aleluia, amados e queridos irmãos, porque a Bíblia diz que nós temos que orar e vigiar. Mas Ezequias, irmãos, aleluia, recebeu a cura, recebeu a multiplicação, porque tem muita gente, irmão, que pede multiplicação a Deus, a algo. E Deus, aleluia, multiplica, Deus faz, aleluia, mas ele não continua na obediência. Aleluia. E nós estamos no propósito desta campanha, irmão, aleluia. Não somente para receber, mas para continuar, aleluia, adorando, para continuar de cabeça erguida na presença do Senhor. Seja no muito, seja no pouco, fique, aleluia, agarrado com o Senhor. A Bíblia diz, irmão, aleluia, que o profeta, aleluia, novamente vai falar para ele, do versículo 17 em diante: eis que vem dias em que tudo quanto houve em tua casa, em que os tesouros dos teus pais, aleluia, até o dia de hoje, será levado pelo rei da Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Tenha cuidado, irmão, aleluia. Tenha cuidado, aleluia, porque o Senhor quer multiplicar a tua vida, aleluia, mas o Senhor também quer que você venha fechar as brechas, aleluia, para quê? Aleluia, para que o inferno, para que o diabo não venha entrar no teu lar, aleluia, examinar, aleluia, e tragar as coisas a qual o Senhor tem te entregado, aleluia, eita glória, não deixe que o inimigo, aleluia, venha, aleluia, achar brecha, aleluia, para tragar, para levar aquilo que tu tem de precioso. Porque
Aleluia, bênção do Senhor. Aí sabe o que Ezequiel disse para o profeta, pastor?